Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui meditando hoje na palavra de Deus, juntos para orar por nossas famílias também. Sim, nós queremos compartilhar com vocês hoje o texto de Jeremias, capítulo 27, em que o Senhor ordena o profeta a colocar um jugo como esse que é usado para bois ou cavalos puxarem um arado, um jugo feito de madeira e de corda. E Jeremias fez esse jugo, colocou sobre o seu pescoço e assim ele anunciou como Deus estava levantando a Babilônia e o rei Nabucodonosor como governante de toda aquela região. Deus escolheu dar a Nabucodonosor e ao seu filho, até ao seu neto, a liderança da Babilônia, a autoridade para executar juízo sobre nações ao redor e para tratar inclusive com o seu povo Israel. Quando Josias começou a profetizar sendo jovem, só para nós termos um contexto histórico de que em que momento Jeremias está profetizando, o rei de Judá era Josias, um rei que temeu o Senhor, que encontrou o livro da lei no templo do Senhor e o trouxe para o povo poder meditar, aprender e se comprometer. Na verdade, todo o povo renovou uma aliança com Deus a partir do momento em que Josias trouxe a lei de Deus de volta ao povo. Logo em seguida, o filho de Josias, Jeoacás, começou a reinar e ele foi um rei completamente diferente de Josias. Ele levou o povo totalmente para distante do Senhor e foi o começo de uma decadência que levaria o povo de Judá a perder o seu reinado e ser exilado para a Babilônia. Depois de Jeoacás, o rei do Egito, Faraó, naquela época, que ainda tinha uma certa influência, tirou Jeoacás e colocou Eliaquim, outro filho de Josias, para reinar no lugar dele. Na verdade, Eliaquim estava reinando em Judá, em Jerusalém, sob o comando do faraó do Egito. E o faraó do Egito trocou o nome dele de Eliaquim para Jeoaquim. Logo em seguida, o rei da Babilônia, que já vinha se aproximando da região de Judá e da cidade de Jerusalém, tira Jeoaquim e coloca Joaquim para reinar. Na verdade, Joaquim sucedeu o seu pai, e depois o rei da Babilônia tirou Joaquim e colocou o tio de Joaquim para reinar. Uma confusão, períodos pequenos de 3 meses a 3 anos no máximo de governo em Judá, mas na verdade esses governos já estavam sendo estipulados por outros governantes ao redor. Não era o povo de Deus governando sobre si mesmo para o seu bem, mas outros países já comandando e oprimindo o povo de Judá. Então, esse homem que o rei Nabucodonosor trouxe para reinar em Judá, que era na verdade tio de Joaquim, teve o nome dele trocado para Zedequias, que foi o último rei de Judá. E a história de Israel, no livro de 2 Reis, conclui no último verso dizendo assim, que Joaquim deixou as suas vestes de prisão depois de vários anos em que ele ficou preso na Babilônia, e Joaquim foi tirado da prisão e dado um lugar de honra na mesa do rei da Babilônia. E a cada mês ele recebia uma pensão do rei, uma pensão regular. Isso é uma maneira do livro de 2 Reis concluir essa história do período do reinado de Israel, mostrando a humilhação, a vergonha. Eles estavam fora da sua terra, dependendo de dinheiro, uma mesada de outro governante. Então Jeremias é chamado para profetizar, chamar o povo de Deus ao arrependimento, e eles ainda insistem em não se arrepender. Então nós queremos meditar hoje com você nessa profecia de Jeremias 27 e vamos também orar pelas nossas vidas e pela nossa família ao final dessa leitura. Amém. Vamos orar então pedindo ao Senhor para abençoar e abrir o nosso entendimento, que parece muitas vezes, são tantos detalhes, parece difícil, mas Deus tem sempre o que revelar a nós, tem sempre o que falar a nós e trazer uma aplicação pessoal, uma aplicação para o que nós podemos aplicar essa palavra na nossa vida hoje. É isso que nós pedimos para nós e para vocês que estão conosco também, que Deus possa falar aos nossos corações e trazer quais são os princípios da palavra dele, o que ele tem para nós e nossa família. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti e pedimos a Tua bênção. Que a Tua mão poderosa, Pai, esteja sobre as nossas vidas, nos guiando, nos mostrando os Teus caminhos. Então nós pedimos, Pai, que durante esse tempo de devocional, de live aqui que nós estamos, com tantas pessoas queridas, que o Senhor fale conosco. Ajuda-nos a compreender os princípios da Tua palavra, ajuda-nos a compreender a mensagem que o Senhor tem para nós através dessa leitura. Abra, Pai, abra o nosso entendimento, que os nossos corações sejam solos férteis, Pai, que os nossos corações estejam abertos a receber a direção, a palavra e o caminho que o Senhor
Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Amém. Então diz assim Jeremias 27, depois de todas essas trocas de reis que reinaram por pouco tempo e não conseguiram de fato servir bem a região de Judá, a cidade de Jerusalém e o seu povo, diz que no início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra a Jeremias da parte do Senhor. Então aqui já está o povo de Judá prestes a ir para o cativeiro. Lembre-se que Zedequias foi o último rei de Judá e na verdade ele estava reinando em Jerusalém, mas ele foi colocado no trono por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele estava lá para servir aos interesses não do Senhor ou do povo de Israel, mas para servir aos interesses da Babilônia. O Senhor disse a Jeremias: faça para você um jugo com cordas e madeiras e ponha-o sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom. Esses são povos ao redor, conforme o Senhor levantou Jeremias para ser um profeta às nações. Ele está profetizando a Judá, mas também a algumas nações ao redor. Dê a mensagem por meio dos embaixadores que vierem a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão. Com meu grande poder e com meu grande braço estendido, eu a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas as nações na mão do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, o seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e reis poderosos. Interessante pensar que talvez Nabucodonosor não sabia que ele era um servo do Senhor, mas Deus estava contando com ele para trazer esse juízo sobre a nação. Mas aqui também Deus fala sobre a promessa que seria subjugado também o reino de Nabucodonosor. Sim, Deus mostra sua soberania como aquele que criou todas as coisas, está tirando um governante e levantando outro, mas executando a sua justiça. Verso 8, se porém alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a espada, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns, os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitem ao rei da Babilônia. Inclusive, entre o povo de Judá, havia profetas profetizando que o Senhor iria dar paz à região de Jerusalém e Judá, e que mesmo aqueles que já tinham sido levados para o cativeiro, os primeiros grupos de pessoas iriam retornar em cerca de 2 anos. Nós vamos ler em mais detalhes sobre esses falsos profetas, várias pessoas anunciando mensagens contrárias ao Senhor, e Jeremias identifica essas pessoas como rebeldes, porque eles estão anunciando uma palavra contrária à palavra do Senhor. A orientação do Senhor através dos promessas do profeta Jeremias é: não obedeçam, não escutem aos conselhos dessas pessoas, os quais dizem a vocês que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe de sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra, para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem no pescoço sob o jugo do rei da Babilônia. Sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas, que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome, por isso eu banirei vocês.
e vocês perecerão juntamente com os profetas que estão profetizando a vocês. Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor, não ouçam os seus profetas, que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Esse é o templo construído por Salomão e toda a sua riqueza e glória já estava sendo saqueado para que aquele material precioso, as madeiras também preciosas, toda a riqueza fosse levada como despojo para a Babilônia. Eles estão profetizando mentiras, não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria essa cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nessa cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Isso como o Tiago tinha explicado, a sequência de reis que foram acontecendo. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que o Senhor quiser, que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então trarei de volta e os reestabelecerei neste lugar. Que situação triste é essa em que Jeremias precisa de profetizar ao seu povo. Uma situação de humilhação, uma ocasião em que o inimigo já havia entrado dentro das cidades, dentro da casa deles, já havia levado cativos muitos dos seus nobres, dos seus valentes guerreiros. No segundo livro de Reis, últimos 2 capítulos relatam que os primeiros a serem levados para o cativeiro na Babilônia foram os mais fortes do exército, os artesãos, os artífices, pessoas que tinham habilidade dentro do povo, e a situação está só piorando para o povo de Judá, mas eles querem usar a sua própria inteligência ou valorizar o seu próprio status, a riqueza que eles tinham no templo, na cidade de Jerusalém, o que eles têm de controle nas suas mãos, ao invés de colocar a sua confiança em Deus e ouvir a orientação do Senhor através do seu servo, o profeta Jeremias, e outros profetas que já haviam profetizado antes dele, como nós lemos Isaías, e outros também que profetizavam no mesmo contexto em que Jeremias. Então que hoje nós possamos fazer diferente, humildemente, abrir nossos corações para buscar uma orientação do Senhor. Seja qual for a decisão que você tenha a tomar no dia de hoje, seja qual for o seu contexto hoje, na sua casa, na sua família, vamos juntos, esse é o meu convite, meu e da Rafa, para que nós possamos buscar do Senhor uma orientação, uma direção de Deus. Por mais que possa parecer estranho, como Jeremias orientando o rei do seu povo e o seu próprio povo, seus compatriotas, a se sujeitarem ao rei da Babilônia. Essa era a escolha do Senhor. Deus havia escolhido executar esse plano e não havia maneira, por mais que eles pudessem resistir, de impedir o Senhor de executar os seus planos ou de serem salvos, de prosperarem de outra maneira. Deus se apresenta no início desse capítulo 27 como soberano, ele vai executar o seu plano. Coisas, né? Sim, e o propósito dele é restaurar o seu povo para uma maior prosperidade. Mas todo aquele que resiste à vontade de Deus, que se opõe aos planos de Deus, vai sofrer, não vai conseguir prosperar. A melhor opção que nós temos é buscar ouvir a voz do Espírito Santo, as direções de Deus, aprendermos com a palavra de Deus, como estamos fazendo com a leitura das Escrituras, e obedecermos os direcionamentos que Ele der para nós e para a nossa família. Assim nós vamos viver os planos do Senhor, que muitas vezes são inexplicáveis, mas Ele tem planos de nos prosperar, de nos dar um futuro e esperança. Amém. Como o próprio Jeremias vai declarar, nós vamos ler daqui a alguns dias, Jeremias 29:11. Vamos orar então, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Como lemos nesse capítulo, nós reconhecemos e lembramos, declaramos que o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas e sustentador do seu povo.
Pai. da terra, de toda a Isso, criação. Não há outro Sim, além meu de Pai. ti. E o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Sim, Por isso te Senhor. damos graças, te agradecemos pelas suas bênçãos sobre a nossa família e também clamamos a tua ajuda, Sim, Pai. meu Pai, Pedindo nós que o teu precisamos Espírito de Santo Ti. trabalhe em nossos corações e nas vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, de cada pessoa cujo nome agora é mencionado em oração, cada causa que temos difíceis hoje, colocamos diante do Senhor, Recebe, Pai, cada em nome de decisão, Jesus. escolhas À que nossa temos diante frente, de nós Pai. nesses dias. Ó Pai, nós Nosso pedimos trabalho, humildemente nosso que o Senhor nos comércio, em ajude nome de a abrir Jesus. mão do nosso próprio controle, Sim, meu daquilo Pai. que não cabe a nós controlar, e sim confiarmos no Senhor, obedecermos às tuas direções, sermos fiéis às tuas palavras, na certeza de que o Senhor mesmo cumprirá para conosco o seu bom propósito. Amém, Pai, meu ajuda-nos a ouvirmos a tua voz, a percebermos as prioridades do teu reino e sermos guiados pela paz do teu Espírito em nossos corações, para vivermos tudo de melhor que o Senhor já tem preparado para nós e para a nossa família. Eu e a Rafa abençoamos esta pessoa que ora conosco agora, declaramos Senhor, paz em sobre o nome de seu lar, Jesus. declaramos corações quebrantados Amém, para Senhor, ouvir em e nome obedecer de a voz do Jesus, que Senhor assim e seja. grande prosperidade como consequência da nossa obediência ao Senhor. Amém, Porque meu o Pai. Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e no Senhor nós colocamos a nossa confiança. Ao Senhor entregamos as nossas causas, necessidades, Senhor, nossos em pedidos nome de de oração Jesus. e oramos no nome do Senhor Jesus, com fé e com ações de graças. Obrigado, meu Pai. Amém. Graças Amém. a Deus. Glória a Deus. Tenha um dia muito abençoado. Assim seja. Nós amamos vocês e nos vemos amanhã, né, meu amor? Deus abençoe e amamos vocês. Um abraço.